Graça, paz, amor, misericórdia e bondade da parte do nosso Senhor seja com o coração de cada um, amém? Maravilha, amados irmãos e amada igreja. Quero, antes de mais nada, ter a alegria de chamar aqui para nós apresentarmos um príncipe, que é o Breno, filho dos nossos irmãos Emídio e da Fladinha. Mais um príncipe, mais um servo fiel na seara do Senhor, para a glória do nosso Pai Celestial. Está dormindo, moço, ó. Fladinha, bonzinho assim, ó, estava quase dormindo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que preciosidade, que maravilha. Olha só o tamanho do Breno, meu Senhor. Deixa eu pegar esse moço. Olha só, amada igreja, que príncipe, não? Nós vamos apresentá-lo diante do Senhor. Eu tenho certeza que o Breno já vem debaixo de uma unção da graça de Deus e veio para um bom propósito, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, ore junto comigo. Poderoso Deus, eu te glorifico, eu exalto, eu engrandeço o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, porque tu és o Deus que do barro sopra na narina desse barro e forma um ser humano para a tua glória. Bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor é o que criou o Breno, o Senhor é que teceu no ventre de sua mãe, da semente do seu pai, e ele está aqui, Pai, diante de ti. Eu apresento como um ministro do teu evangelho, um representante da embaixada celestial, o Breno, diante do Senhor, diante do teu altar, suplicando que sobre a vida dele esteja a unção que despedaça todo o jugo, e aonde ele passar, ele vai, Paizinho querido, representar o teu reino, e vai levar com ele essa unção, despedaçando todos os jugos, para a glória e louvor do teu santo nome. Eu te glorifico, Paizinho querido, e te exalto com alegria, apresentando o Breno diante de ti, em nome de Jesus de Nazaré, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor. Vamos tirar uma fotinha aqui. Igreja, nós estamos vivendo um momento que só não vê, só não contempla, só não percebe o que Deus, Ele tem falado para nós, especificamente aqui, nós, essa igreja. Quem não quer, ou quem não quiser. Hoje nós tivemos o nascimento de 3 mulheres. Nós tivemos o nascimento da Estela, nós tivemos o nascimento da Ive,
E agora no final da tarde nós tivemos também a alegria de receber a Heloísa. Eu não sei você, queridos, mas tudo isso fala ao meu espírito. Tudo isso traz uma certeza dentro de mim de que Deus está falando. É o tempo desta igreja. Mulher representa a igreja. É o Espírito de Deus soprando e falando assim: eu estou com vocês. E quando nasce uma criança, isso tem um caráter de representatividade, aonde diz assim: eu estou cuidando do futuro de vocês. Então, queridos, o tempo que Deus Ele tem para nossas vidas, nós não podemos perder o tempo da visitação. Então aquilo que Deus falar para você, você tem que fazer, querido. Há tempos eu venho ministrando, e há tempo, querido, eu venho tentando trazer muitos aqui para uma ambientação de sobrenaturalidade, porque na minha concepção, não tem como nós sermos cristãos e querermos viver uma vida natural, sendo que nós podemos acessar o sobrenatural. Então quero dizer para você, queridos, se Deus falar para você, dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão. Se o Espírito Santo de Deus falar para você, levante as suas mãos, e você fala: não quero levantar a minha mão. Deixa eu dizer, adoração não é o que você quer dar para Deus, adoração é o que Deus quer receber de você. Existe uma grande diferença, e muitas vezes a problemática é, nós queremos dar algo para Deus, mas nós não estamos sensíveis e suscetíveis para entender o que Ele quer receber. E aí Deus quer vir com um tempo de visitação. Precisa de um pouquinho mais de retorno aqui. Deus quer vir com o tempo de visitação sobre nós. Mas não é do nosso jeito. Muito bom agora. Não é da nossa forma. É do jeito dele. É da forma dele. Então hoje, queridos, início do dia, no meio-dia e no final do dia, eu estive com o Abinadab e com a Laura. Eu acredito que foi sexta-feira eu acredito. Estava em casa, estava me preparando ali já para descansar. Estávamos falando pelo WhatsApp. E eu lembro que eu cheguei na sala deles. Olhei a Laura daquele tamanho, falei: Laurinha, quem te viu uma mocinha pequenininha? E aí algumas coisas necessitavam acontecer para Heloísa nascer. Irmãos, nós temos que acessar o sobrenatural. Eu disse para eles, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Sim ou não? Sim, pastor. Eles responderam. Eu falei: então, a Heloísa não está nas mãos do SUS, do particular, não está na mão de ninguém, está na mão de Deus, querido. E nós vamos orar aqui, eu vou orar com vocês. E o que precisar efetivamente para a Heloísa nascer, vai nascer, querido. Até esse final de semana ela vai nascer. O que dois ligam na terra é ligado na onde? Nos céus. Então, 3 mulheres têm um caráter representativo, Deus falando assim, soprando: ei, eu estou olhando para vocês, é tempo desta igreja, eu estou cuidando do futuro de vocês, há cuidado da minha parte com vocês. Agora, entenda algo, qual é a resposta que eu e você vamos dar para isso? Qual é, diante do entendimento e daquilo que Deus está revelando e falando, qual é a resposta que eu e você vamos dar?
Você já parou para pensar que quando você tentou tudo do seu jeito, e até hoje, quem sabe, tem pessoas aqui que está tentando do seu jeito, e até hoje você não saiu do lugar? Será que não está na hora de você entender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus? É entendendo a sobrenaturalidade, os céus que fala conosco. E eu vou dizer para vocês, uma loucura aqui, eu não sei não, querido, olha, eu estava ali conversando com a minha esposa, com o Caio, nós ficamos até assim, ansioso para domingo, mas aí Deus não permitiu de um bebezinho aí se mostrar. Eu não sei não, irmãos, eu estou ansioso para saber, cara, eu estou achando que é o Daniel, eu não sei, eu estou achando, porque não é possível. Tem gente que está até com frio aí, pastor Anderson. Ué, nós estávamos com calor esses dias, pastor Anderson. Agora estamos com frio. Tem gente que está com o braço cruzado. Deus é bom. Agora, qual é o entendimento que nós temos que ter? Tudo isso é a fidelidade da igreja correspondendo aos céus, e tudo que Deus vai nos dando tem que nos levar, querido, a entender que a quem muito é dado, muito é cobrado. Nada do que Deus vai fazer conosco, nenhum conforto, nada do que Deus vai operar para nossas vidas e para nossa descendência como igreja, vai nos levar e pode nos levar a um lugar de comodismo e conforto. Pelo contrário, tem que levar a um lugar de nós servirmos a Ele com mais afinco, com mais amor, com mais perspicácia, com mais diligência, amém? Irmãos, não fique perto de mim por esses dias, em nome de Jesus. Senão o papai vai te pegar. E se o papai pegar, que você não vai prestar para nada mais, você fica meio doido. Eu quero fazer menção do texto, vamos lá, Lucas 22. Lucas 22, versículo de número 47 a 62. Há uma graça de Deus sobre nós, irmãos. Há uma graça de Deus sobre nós. Eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no nosso coração o que Deus Ele está fazendo no nosso meio, o que Deus está liberando para nossas vidas. Nada nasce grande, queridos, nada. Então entenda algo, tem pessoas aqui que estão perguntando, pô, parece que não está acontecendo nada na minha vida. Calma, calma, nada nasce grande, só permaneça. Só isso. Versículo 47 diz assim, enquanto de Lucas 22, versículo 47 a 62, é a leitura que nós faremos. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo, estás traindo o Filho do Homem, por meio de um beijo no rosto. Ao perceberem o que sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos esses dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam.
Então prenderam a Jesus, levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda a certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor Jesus, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Exaltado é o teu nome por ela. Queridos, eu estive esse tempo em Santa Catarina, e eu preciso de falar a respeito disso antes de entrar na mensagem, porque tem a ver conosco. Sentei à mesa com algumas pessoas, com alguns homens de Deus. Foi muito interessante, porque o Espírito Santo de Deus, ele entrou. E uma das coisas que foi compartilhado comigo é que 30 a 40 anos atrás, e isso fala de uma geração, foi liberada uma profecia sobre Santa Catarina, de que Santa Catarina, se não se voltasse para Deus, Deus viria com um tempo de juízo, a ponto das águas dos mares entrarem dentro das cidades. E a mensagem profética era muito pesada, porque falava até de cidades desaparecerem. E conversando com esses homens, eu ouvi algo que, confesso, me entristeceu, mas contra fatos não há argumentos. E algo que esses homens falaram foi: pastor, nós íamos buscar avivamento no Sudeste, mas hoje o Sudeste tem sido uma vergonha para o Evangelho. Eu estou no Sudeste, irmãos, por isso eu me entristeci. São Paulo sempre foi o viés dos avivamentos, mas hoje, pastor, os púlpitos estão mais sujos, desculpe a expressão, mas vou usar a expressão que usaram: estão mais sujos do que pau de galinheiro. E é interessante, queridos, que nós sabemos que Santa Catarina, região sul do Brasil, tem trazido avivamento para o Brasil. É uma grande verdade. Existem pessoas de fora do Brasil, do país, que têm vindo beber da nação brasileira, da região sul. Aí entra nós no negócio. Eu falei de manhã, eu gosto de acompanhar sempre a Conferência do Clamor pelas Nações. Minha esposa tem me pedido para eu levá-la. Eu estou dando mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. E nesse ano,
eu não peguei todas as palavras, mas eu peguei uma palavra do profeta Judson, do pastor Judson de Oliveira. Quem conhece o pastor Judson aí? Muita gente conhece o pastor Judson. E foi uma palavra assim, irmãos, muito pontual, porque ele falou a respeito de que Deus, Ele está liberando uma unção sobre o Brasil, da restauração, da unção de pastores na nação, porque a igreja de Cristo, nós não precisamos de criadores de jumentas, e muitos líderes tratam a igreja como jumenta, e jumenta, você trata ela como? Ela empaca, você acaba com ela. Igreja deve ser tratada, querido, como ovelhas, e Deus está restaurando a unção de pastores no meio da nação brasileira. Só que isso tem muito a ver comigo e contigo. Por quê? É a nossa responsabilidade, no sentido de que muitas vezes a culpabilidade não são dos ministros apenas, mas também do povo que se chama pelo nome de Deus, que levantam ídolos. E tem muitas vezes aqueles pastores que dá a vida por você, que sabe, querido, quando o seu filho está doente, quando você está passando dificuldade, que intercede, que cuida, mas muitas vezes a igreja, ela não valoriza os pastores que tem. Tira foto às vezes com os grandes preletores e midiáticos, mas se esquece daquele que todos os dias ora, clama, cuida, e que de fato e de verdade é a referência do caráter representativo que Deus levantou para aquela igreja. Eu não estou falando isso aqui somente de mim e dos pastores que estão aqui, porque até pela graça de Deus, irmãos, eu vejo que a igreja aqui, ela entende muito, a gente trabalha muito a questão do princípio de honra. Daqui a pouco vai ter aí a conferência honra de novo, mas nós estamos falando aqui a nível de nação agora, estão entendendo? E Jesus, querido, foi um pastor, o pastor do pastor, o pastor dos pastores. Ele nasceu na manjedoura, ele veio para os seus e os seus não receberam. Interessante, não é? Interessante também que aquele que os irmãos rejeitavam, negligenciavam, não dava nada, né? E que cuidava das ovelhas que nem era dele, das ovelhas do pai. Estamos falando de Davi agora. Deus estava vendo ele. Deus tirou ele de trás das malhadas e o elevou e o fez assentar no meio dos príncipes. Queridos, tem uma unção de Deus sendo liberada sobre nós. Meu Deus, tem uma unção de glória sendo liberada sobre nós. E se é conosco, e se é com a nossa igreja, no sentido daquilo que Deus está fazendo, e eu ouso, querido, em nome do Senhor Jesus, e é por isso que eu vou terminar aqui para entrar no texto, o Espírito Santo de Deus me deixar entrar no texto. Entra eu e você. Eu não compartilho, igreja, as palavras que eu recebo eu não compartilho com a igreja, porque nem sempre a igreja tem a maturidade para entender o que é falado. Às vezes um entra pelo caminho da rejeição, o outro entra pelo caminho da competição, o outro, mas isso aqui não tem jeito, eu tenho que falar. E aí a liberação não foi por um acaso que Deus te tirou de Mato Grosso do Sul e te trouxe para o Sudeste. Irmãos, ainda há profeta nesse estado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, e desse lugar,
vai se levantar profetas e profetisas que vão combater esse principado sobre o sudeste, homens e mulheres que não vão negociar, homens e mulheres que não vão barganhar, e eu sei que nós vamos atrair o avivamento de Deus, eu sei que a glória de Deus, ela vai inundar nossas vidas, nós vamos continuar clamando, prosseguindo até que Ele libere isso, em nome de Jesus, querido. Então uma palavra muito forte veio, eu até falei para minha esposa, hoje de manhã Deus falou algumas coisas com ela, e o meu posicionamento no reino, irmão, segundo aquilo que Deus vem falando, não é um posicionamento pastoral. A minha esposa eu já tive que liberá-la hoje de manhã, não teve jeito, Deus pediu, vai filho, vai, está liberado, vai fazer o que Deus mandou você fazer. Mas eu, querido, ainda eu preciso de treinar muita gente aqui, e eu vou até falar de púlpito isso aqui, os homens, irmãos, não é mais comigo, não é, vamos orar para Deus levantar outro, especificamente, Deus falou comigo, o seu negócio é treinar e discipular, discipular e treinar. Então assim, foi muito alinhamento, irmãos. O pastor de vocês está assim, fervoroso, irmão, não passa perto de mim não, senão você vai ficar estragado. Mas nós vamos cumprir aquilo que Deus chamou a gente para cumprir. E Deus vai manifestar e materializar tudo o que Ele tem para materializar. Aí Deus anda na frente, né? Irmão, foi a primeira férias que eu saí, nem escala eu fiz. Aplauda Jesus por isso, irmão. Aleluia! Olha os pastores aí, ó, sentiu o peso, né? Mas para finalizar aqui, querido, entrar no texto, nós vamos lidar com algumas esferas espirituais pesadas, porque nós estamos sendo chamados para destruir a idolatria, para destruir os altares de Baal, de Dagon, e estabelecer, querido, a voz profética nessa cidade, nesse estado, e até onde o Senhor quiser. Aleluia. O pequenininho, irmãos, Davi, ninguém dava nada, ou Jesus que fala que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o pequenininho Davi, que nem a armadura de Saul conseguiu usar, porque era pesada demais. Quando a unção de Deus é que respalda, eles vêm com armas, eles vêm com exército, porém nós vamos somente no nome do Senhor, queridos, e ponto. Então 3 moças, Deus está falando. Sorocaba, querido, e eu quero profetizar isso. Sorocaba, volte-se ao Senhor. Sorocaba já sentiu um pouquinho domingo passado, irmãos, e o negócio está o quê? Está volumando, já é a segunda vez, agora em menos de 3 meses, que o negócio vem de uma forma que a gente sabe que se vier, nós não damos conta. Estamos falando bobeira aqui, queridos? Eu estava fora, irmãos, mas comecei a acompanhar, comecei a interceder, eu e minha esposa. Falei, para tudo, vamos para o quarto e vamos orar. A nossa cidade está sendo assolada. Existem famílias sendo acometidas, destruídas. Sabe por quê, querido? Porque quando nós somos cristãos, não é o fato de não ter atingido a nós, mas atingir os outros, atingiu da nossa cidade, a gente sente a dor do outro. Então eu falei, para tudo, vamos para o quarto e vamos orar, vamos interceder para Deus ter misericórdia.
e cerrar os céus de sobre Sorocaba. Sorocaba, volte ao Senhor. A cidade de Sorocaba precisa de se arrepender e se voltar ao Senhor. Os ministros precisam de se arrepender e voltar-se ao Senhor. Pastores, líderes eclesiásticos, filhos e filhas de Deus, em Sorocaba, precisam de voltar a dobrar o joelho diante do único e verdadeiro Deus. E existe uma igreja que vai representar isso. Não tem problema, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas é contra principado, potestade e dominação da maldade. Os principados estão batendo em retirada, irmãos. Aqui, ó, está limpo, porque não vai dar para eles, não vai dar, está limpo, irmãos. Você sabe que o seu espírito aí, ó, muitos aqui chegaram meia boca hoje, agora à noite, mas o seu espírito já veio para fora. Você já está outro, sabe por quê? Porque o príncipe das trevas, aquele que quer militar na incredulidade, que quer trazer dúvida, quer trazer abatimento, apatia, já caiu, querido. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou pregar tudo certinho hoje não, amém? Vamos ver aqui, Espírito Santo. Eu quero chamar você, a sua atenção hoje para você olhar, ter coragem de olhar nos olhos de Jesus, amém? Já parou para pensar nisso? Você olhar nos olhos de Jesus, porque esse contexto qual nós fomos expostos, fala exatamente da peregrinação e da jornada de Jesus sobre a face da terra. E o contexto imediato fala de dois discípulos que o negaram, dois discípulos que o traíram, Judas Iscariotes e o apóstolo Pedro. É interessante, querido, que nós, todo ser humano criado por Deus, todo ser humano tem uma centelha da criação de Deus dentro de si. Mesmo uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, que não nasceu de novo, ela tem essa centelha de imagem e semelhança criacional da parte de Deus, porque ela foi criada por Deus. Então nós precisamos aqui de entender que existe um foro íntimo que Deus, Ele estabeleceu dentro de cada um daqueles que foram criados por Ele. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é um tribunal moral. Fala para o irmão que está do seu lado, tribunal moral. Dentro de nós existe esse tribunal moral, queridos, que antes da queda ele não era afetado. Antes da queda, você sabe, querido, que nós todos estávamos em Adão como humanidade, e nós estávamos num estado de inocência, mas depois da queda não. Depois da queda, nós saímos do estado de inocência, e nós entramos então no estado de consciência. Ontem eu estava aqui no tempo de formatura, tão precioso, irmãos, dos nossos teólogos, e o Cael ele ficou em casa,
Aí acabou tudo, eu e a pastora Maria fomos para casa, e tem um desenho específico, que eu disse para ele: esse desenho não assiste, porque esse desenho vai fazer mal para você, não vai ser bênção. Só que é interessante, queridos, quando nós abrimos a porta, irmãos, não tem jeito. Quem é pai e mãe, como que conhece o filho? Conhece ou não conhece? Eles não precisam falar nada, só do jeito que você bate o olho, querido, você já sabe, aprontou. Vamos ver o que foi, porque ele aprontou. Ele com um olhão estatalado, a mãe dele conversando, e eu dei uma recuada, eu vou passar aqui na geladeira antes. E a mãe dele já, a mulher chega mais assim, né, eufórica, né? Você assistiu tal. Está entregando você. É engraçado, irmãos. É tudo igual, irmãos. Só muda o endereço. O Cael, com essa abordagem, não, mãe. Parece que é, mas não é. Sabe assim, a síndrome do Éden, querendo justificar o injustificável. Aí eu sentei ao lado dele e perguntei para ele: irmãos, como que a natureza caída é terrível. Ele quis justificar o injustificável de novo. Não, pai, veja só, parece que é, mas não é esse aí não, pai, parece só. E nessa hora, queridos, o Espírito de Deus, ele já tinha ministrado essa mensagem, e o Espírito de Deus trouxe sobre o meu coração, e eu falei: filho, eu não vou te falar nada hoje, eu só quero te dizer algo. Dentro de você existe um tribunal moral, filho. Dentro de você existe aquilo que nós chamamos de consciência, filho. E você pode, filho, enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar quem você acha que você tem que enganar, mas a sua consciência, filho, você nunca vai conseguir fugir dela. E no tribunal da sua consciência, quem está sentado lá, filho, é aquele que nós chamamos de Deus, o nosso Pai. É Ele que está sentado lá, filho. Eu disse para ele: sabe por quê, filho, que as pessoas, elas vivem doentes? Sabe por quê, filho, que as pessoas optam em viver debaixo de doenças psicossomáticas, doenças físicas? Por que as pessoas trocam uma boa noite de sono, filho, e viver o que o salmista disse: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Ele me faz repousar em segurança? Sabe por quê, filho? Porque elas infelizmente violam a todo tempo a sua consciência, tentando mentir para si mesmo. E a partir daí, filho, quando a gente viola isso, a gente perde a paz que excede o entendimento, que guarda o coração e que guarda os sentimentos até a volta de Cristo Jesus. Então, amada igreja, nós precisamos de entender algo aqui. Ninguém vai ao inferno sem saber por que foi, queridos. Não vai ser
o Senhor Jesus que vai trazer, querido, a condenação. Eu conversei esses tempos atrás isso com nosso advogado aqui, com o nosso irmão Molina. Na verdade, querido, os atos, as atitudes, é que condenam a pessoa e só vai vir o veredito, irmão. Então Judas escolheu se precipitar. Agora, se todos aqueles que vão ao inferno vão, sabendo que vão, aqueles que vão ao céu, querido, vão porque Jesus os salvou. Porque Ele assentou nesse lugar, nesse tribunal moral que nós temos. O Espírito Santo de Deus, querido, Ele veio tocar nossas vidas. Porque se vamos lidar, querido, com principados a ponto disso, se vamos levantar profetas e profetisas neste lugar, tem que começar de dentro para fora, Zaf, de dentro para fora, amém? Meu Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus vai vir de tal modo, querido, que você não vai ter mais medo de principado, potestade e dominação da maldade nenhuma. Amei sua paixão, velho, você está com a paixão aí dentro, amém? Fica tranquilo, papai está lado a lado com você, viu, irmão? Tranquilo. Agora Pedro não, o apóstolo Pedro, ele se rendeu. É interessante, queridos, porque o desejo de Deus, segundo o que está escrito em 1 Timóteo 2,4, é que todos sejam salvos. Então Judas escolhe o seu destino, e o apóstolo Pedro, ele escolhe se render a Cristo Jesus. Então presta atenção, olha só o convite e a convocação que eu estou trazendo para você. Olhe nos olhos de Jesus, hoje, nos olhos dele, porque quando nós olhamos nos olhos de Jesus, nós vamos nos deparar com algo, e a primeira coisa que nós vamos nos deparar, sabe com o que é? É com a nossa fraqueza. Irmãos, diante dos olhos de Jesus, não tem como, nós vamos nos deparar com as nossas fraquezas, queridos. E é importante destacar aqui por que vem a fragilidade nas nossas vidas. É o que o versículo 54 está atestado. Então prenderam Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Então a fragilidade nas nossas vidas vem quando nós estamos caminhando à distância de Cristo. É quando nós vamos nos afastando, querido, da palavra, dos cultos, dos sacramentos. Nós vamos nos afastando da vida de oração, de devoção. O distanciamento, querido, sempre vai trazer esfriamento da fé. Agora o olhar de Jesus, Ele vai trazer para nós esse reconhecimento, querido, de que nós somos fracos, de que há, sim, querido, debilidades nas nossas vidas. E aqui eu quero dizer para você algo. Tem algum problema em você ser fraco? É porque às vezes você ou eu estamos perdendo porque nós queremos ser forte. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Sabe por que Pedro, o apóstolo Pedro, negou Jesus? Você vai se lembrar, ele chega para Jesus e diz assim: eu estou pronto. O problema é esse, é quando a gente fala que nós estamos prontos. Eu estou pronto, Senhor, para ir até a morte contigo. Esse é o problema. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu roguei ao Pai para que não desfalecesse a sua
Fé. Você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Antes do galo cantar, Pedro. Então Jesus não tem problema com a minha e com a sua fraqueza. Ele tem problema quando nós achamos que estamos prontos. Ele tem problema quando nós achamos que estamos fortes. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que nós somos fortes, dependentes da graça de Deus, querido. Então, olhar nos olhos de Jesus vai nos levar a este lugar, de nós reconhecermos, irmãos, a dependência plena do Senhor, de nós reconhecermos as nossas fragilidades e fraquezas. De manhã eu não falei isso, mas eu vou falar para te ajudar. Eu não sei se você já teve alguém que foi os olhos de Jesus na sua vida. Irmãos, eu amo muito essa mulher, mas muito mesmo. Pensa numa mulher de Deus, irmãos. Em um determinado momento da minha vida, ela foi os olhos de Jesus na minha vida. Eu me lembro que eu estava vindo em uma ascensão muito boa. Nós tínhamos sido campeões estaduais lá no Mato Grosso do Sul. E aí eu, vivendo numa cidade interiorana, o queridinho da torcida, ovacionado, todo jogo, fazendo gol, indo bem. Aí teve a renovação do contrato. Só que nesse interim, o que aconteceu? Eu já estava assim me distanciando. Marie, querido, vocês têm noção dessa menina? Minha esposa, ela conseguiu ministrar numa batista tradicional, que nem bater palma podia. E depois desse extremo, ela foi para outro extremo. Como era no Deus é a Verdade? Como é que era? Deus é a Verdade, onde o povo era o vai para cima como que é aquela que dá oportunidades e tal, né? Oportunidade, uma benção. E ela ali, querido, sempre fiel, uma benção. E aí nesse tempo, eu sempre assim, estou cansado hoje, não dá para ir no culto, né? Treino, isso, aquilo e tal, se achando o bonzão da boca, se achando. Aí tinha alguns jogadores lá, gente boa, mas muito experiente, assim, experiente mesmo, jogadores que passaram em clubes grandes, tudo e tal, e a rapaziada gostava de conversar fiado, e vai e tal, e às vezes eu passava do treino lá na casa do pessoal, e conversa fiada, isso, aquilo e tal, e, enfim, aquele distanciamento. No dia que eu fui renovar o contrato, um sol, querido, na moringa, assim, e eu morava numa casa com a Mar, e do outro lado tinha uma lanchonete. Ele coloca o contrato para eu renovar, assinar tudo da forma que eu queria, e aí vem o garçom e coloca lá 2 copos e serve 2 copão de cerveja. E aí eu pego o copo de cerveja na mão e mandei ver, querido. Só que quando eu mandei ver, do outro lado da rua, eis que estava Jesus na pessoa da minha esposa. Irmãos, mas assim, sabe assim, quando é por um acaso, eu bati os olhos, e os olhos dela de lá cruzou, e ela olhou, e o olhar dela falou assim: eu não acredito. Enfim, querido, eu nem bebia a cerveja, o cidadão, mas eu estava me detendo na roda dos escarnecedores, se assentando junto com os pecadores, estava num lugar muito vulnerável. E naquele dia,
Quando eu entrei para dentro de casa, aí a Maria não estava na sala, eu fui até o quarto, aí ela estava orando. E naquele dia ela estava orando com as lágrimas. Orar por você, porque o que você está passando e enfrentando não é natural, é espiritual, e a partir de hoje, você vai voltar a exercer aquilo que você exerce, irmãos, diante do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Depois daquele dia, aquela maldição foi quebrada, e eu consegui retornar a realizar o que eu estava realizando. Então o problema às vezes é esse, querido, é quando a gente começa a achar que é bom, que nós estamos prontos. Deus, ele não tem problema com a fraqueza, mas ele tem problema com a soberba, porque a soberba, ela antecede a queda, queridos, e Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O olhar de Jesus, querido, ele vai revelar a nossa fraqueza. O olhar de Jesus também, ele vai trazer uma ação transformadora para nossas vidas. Não vai trazer uma mudança, mas uma transformação, uma mudança, querido. Você pode mudar de uma casa e ir para outra, mas você pode voltar para aquela casa que você morava. Mas a transformação é uma lagarta se tornando uma borboleta. Jamais você vai voltar a ser uma lagarta. Você vai voar, querido. Então o olhar de Jesus, ele traz isso. O olhar de Jesus, quando passa nas nossas vidas, nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais. Ainda, querido, que nós estamos num processo sim de aperfeiçoamento, de santificação, só estaremos prontos na glória, mas nunca mais eu e você seremos o mesmo. E por último, queridos,
o olhar transformador de Cristo. Ele restaura e Ele redime. Ele redime. Imagina essa cena. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos seus olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Imagina os olhos de Jesus, querido, naquele momento passando, permita-me assim conjecturar aqui, mas aquele olhar terno de Jesus sendo blasfemado, estando preso, e aquele olhar de Jesus vindo de encontro ao seu amigo. E a consciência de Pedro dizendo para ele assim: cara, eu neguei. Mas aquele olhar eu imagino vindo, dizendo assim: Pedro, você é meu. Pedro, eu te amo. Eu não te condeno. Eu te conscientizei, Pedro. E é tão profundo esse olhar de Jesus, porque Pedro, ele depois, arrependido, mas ele volta a fazer o que ele fazia, está pescando, e quem sabe até lá, nu, ao meio do mar, pescando. Mas Jesus ressurreto, o que ele faz? Ele vai até Pedro, prepara um peixinho, faz um peixinho ali para desfrutar da comunhão com Pedro, e vai perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas com amor incondicional? Pedro não tem coragem de respondê-lo, e responde: eu te amo com amor de amigo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas com amor incondicional? Pedro diz para ele: eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus baixa o nível e diz, olho no olho: Pedro, tu me amas com amor de amigo? Sabe o que eu imagino nessa hora, querido? Eu não sei você, mas eu faria isso. Quando Jesus perguntasse para mim se eu fosse Pedro, eu faria assim, ó. Não dá para encarar. Mas Jesus, ele nem pega no rosto de Pedro. Ele diz: Pedro. E Pedro levanta a sua cabeça, porque Jesus veio para levantar a cabeça dos filhos, queridos. E ele nada mais, nada menos comissiona a Pedro com a maior confiabilidade do reino de Deus e diz: cuida das minhas ovelhas. Esse é o lugar que Deus tem para mim, esse é o lugar que Deus tem para você, esse é o lugar que Deus está nos chamando, querido, um lugar para intimidade, um lugar, queridos, que o Espírito Santo de Deus está movendo o nosso coração. É tempo de intimidade com o Senhor, querido, é tempo da igreja, é tempo de quebrantamento com o amado Espírito Santo de Deus. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Sabe, hoje, querido, hoje é dia de nós olharmos nos olhos do Senhor. Então feche os seus olhos. Meu Deus, quantos anjos aqui, querido, liberando curas, viu? Nós vamos viver esse ano tempo de cura mesmo, irmãos, tempo de manifestações do sobrenatural. Sabe, queridos, eu
estava aqui no púlpito, mas uma unção, um rio de Deus, cara, tão grande, e o Espírito de Deus falou para mim: filho, fala para Lídia impor as mãos sobre o Caio. E eu quero liberar isso. Sabe, existem pessoas aqui que já são avós, amém? É com vocês aí agora. E o Espírito de Deus falou assim: nas mãos dela tem fogo. Fala para ela impor as mãos e começar a orar. Irmãos, eu nunca vi meu filho quebrantado num ambiente, mesmo que seja um ambiente de glória. Foi a primeira vez que eu vi meu filho chorando na presença da glória. E o Cael, ele é retraído, irmãos. Ele parece que é, mas ele é diferente do pai. E o que eu quero liberar, sabe o que é? Existe fogo sobre os avós dessa casa de oração. Sobre as mãos de vocês existe fogo do Espírito Santo. Vocês vão tocar uma geração. Os velhos plantados na casa do Senhor darão seus frutos. Existe fogo, e vocês vão impor nos apelos. Pode ter certeza, esse ano Deus vai usar muito vocês. Os nossos filhos, quem sabe, não vão ser batizados no Espírito por nós, eles vão ser por vocês. Quando vocês, sabe por quê, queridos? Porque vocês têm sonhos. Deus vai mostrar para vocês o coração dessa geração, e legitimidade para vocês imporem as mãos, e eles serem batizados com fogo, com fogo. Eles vão aprender de vocês. Sim, eles vão aprender de vocês. E nesse ano vai ter muita manifestação, queridos, muitas manifestações assim de sinais, prodígios, maravilhas. Sim, queridos, tenha certeza disso. Eu discerno Deus nos envolvendo, querido, com uma graça, sabe, com um favor imerecido. Eu discerno isso. Eu discerno, querido, olha, existe pessoas, existe filhos, existe maridos, esposas, existe pessoas que entenda, não vai ser sua força, não, vai ser a unção de Deus despedaçando todo o jugo, e eles vão voltar para os átrios do Senhor. Eles vão voltar a amar a presença de Deus, queridos. Não é por força nem por violência, mas é o sopro do Espírito. É o sopro do Espírito. Eu sei que o fogo de Deus está tocando o teu coração. Eu sei disso. E se o fogo de Deus está tocando o teu coração, tem vindo um quebrantamento sobre a tua vida hoje. Eu quero te convidar a você olhar nos olhos do Senhor, a você vir no altar de Deus, a você sair do seu lugar, e a você estar aqui diante do altar do Senhor. Sim, vem, porque é um fogo do Espírito, há batismo no Espírito nessa noite, querido. Sim, há batismo de fogo, há batismo no Espírito. Sim, é com você, você que o Espírito Santo de Deus está aí avolumando, seu coração está batendo mais forte, as suas entranhas, você está sentindo algo diferente. É o fogo do Espírito, é o fogo do Espírito. Pastores, nós, sobre nossas vidas, as mãos, escute, vocês vão impor as mãos e as pessoas vão ser curadas. Igreja, Deus está habilitando você, Deus está habilitando. Igreja, não tenha medo, em nome do Senhor Jesus. Pastores, vocês não vão fazer nem força, com um toque das mãos de vocês, a unção vai ser liberada, o batismo de fogo vai acontecer, muitos novos nascimentos,
Meu Deus, vai ser um tempo de restauração, um tempo de cura, sem igual, queridos, em nome do Senhor Jesus. As lágrimas vão voltar, as lágrimas estão voltando a cair no rosto, as lágrimas que vão sim regar as sementes espirituais. Amado Espírito Santo, vem. Amado Espírito Santo, os olhos do Senhor nessa noite nos constrange, o amor de Deus nos constrange, Ele nos atrai. O amor de Deus, os olhos do Senhor, Ele atesta, Ele redime, Ele reposiciona, Ele diz: filho, filha, eu te comissiono. Ainda é contigo, diz o Senhor. Ainda eu sou na sua vida, diz o Senhor. Senhor. Senhor.
Comece a falar um pouco em outras línguas nessa hora, você que fala. O gestui que me desto corriele mandara la basere Michele mahala. Aralukuya mante que ele mitsu que ahalas. Agamantu e casto e que teca. Batismo no fogo. Batismo no fogo. Batismo no fogo. Ekanaye kataramanto. Oye lamanto idere manara soli. Alakastuye quero. Atraiamos o avivamento. Atraiamos o avivamento. Atraiamos o avivamento. Atraiamos a misericórdia de Deus sobre Sorocaba. Atraiamos a glória, a presença de Deus sobre o nosso estado. Ayamassoye kelemianala kosuye. Alagasuye shelemanalabas. O Senhor está fazendo a ferida no nosso coração de sede e de fome por Ele. Ekanuinda gasolhe mandorre. Dagastu, alamassore que ele massoro le caralamato. Batismo de fogo. Batismo de fogo. Batismo de fogo. As lágrimas estão voltando a cair. O amor pela presença. O amor pela presença. Iremalayu se cantou cantaramasu. Orelamastuine katsolamase. Oricalamasere le masere malalas. Ele me arranaço e cheiro. Oh, oh. Oh.
para nós lidarmos com esses principados, uma coisa é necessária: nós vamos ter que amar a presença, igreja. Amém? Amém, igreja? Os anjos do Senhor estão distribuindo dons. E nós vamos ter que amar a presença. Mas nós precisamos de ir mais fundo, amém? Mas nós vamos juntos. Pai, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te louvar pelo teu amor nas nossas vidas, pelos teus olhos como de fogo, passando sobre o nosso coração, tocando nossas entranhas, nos atraindo com cordas de amor, revelando-se a nós, falando dentro de nós. A tua voz está ecoando. Sim, Deus, é o tempo do Senhor nas nossas vidas. Toda graça, Pai, venha pairar, Pai, sobre esses corações. Quantas curas, irmãos, quantas curas, quantos toques do Espírito. Eu conheço esse cheirinho. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Esse é o lugar, igreja. Amém. Faz assim com a sua mão. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora e a doce comunhão com o amado Espírito Santo seja sobre a tua vida, o teu coração, a tua casa, tudo aquilo que envolve a tua vida, hoje, para todo sempre. Se você crê e concorda, pode dizer amém. Dá um abraço do irmão que está do seu lado aí.